Posso fazer o seu filho voltar a andar? Disse o menino descalço de 8 anos ao milionário arrogante. Ricardo olhou-o com desprezo. Tu que carregas caixas na rua achas que podes curar o meu filho quando os melhores médicos disseram que era impossível. Mas então, diante dos seus olhos, o milagre aconteceu. Antes de prosseguir com a história, deixe o seu like, inscreva-se e comente de onde nos está a assistir. Miguel acordou antes do sol nascer, como fazia todos os dias. O seu corpo magro doía pelos esforços do dia anterior, mas ele não tinha tempo para reclamar. Levantou-se do cartão úmido que lhe servia de cama e esticou os braços. A rua estava deserta àquela hora da madrugada. Apenas alguns cães vasculhavam o lixo na esquina. Ele caminhou até a torneira pública e lavou o rosto com água gelada. Os seus 8 anos de vida já pesavam como 20. O mercado municipal abriria dentro de 1 hora e ele precisava de estar lá. O seu José, o dono da banca de frutas, sempre tinha trabalho para ele. Carregar caixas, organizar produtos, limpar o chão. Miguel fazia tudo sem reclamar. O pagamento era pouco, por vezes apenas algumas frutas amassadas e moedas, mas era o suficiente para comprar pão e garantir o almoço. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, Miguel lembrou-se da mãe. Ela tinha morrido há 3 anos, quando ele tinha apenas 5. A doença veio depressa e não havia dinheiro para tratamento. Ele ainda se lembrava do cheiro dela, da forma como o abraçava e dizia que Deus sempre cuidaria dele. Miguel acreditava nisso com cada fibra do seu ser. A fé era tudo o que lhe restava. No mercado, o seu José já estava a abrir as portas. O homem era rude, gritava muito, mas no fundo tinha um bom coração. Ele acenou para Miguel e apontou para as caixas que precisavam de ser descarregadas do caminhão. Miguel subiu na carroceria e começou a trabalhar. Eram caixas pesadas, cheias de melancias e abóboras. Os seus braços tremiam, mas ele continuava. Outros comerciantes passavam e alguns olhavam com pena, outros com indiferença. A manhã passou rápido. Miguel ganhou 10 euros e 3 bananas. Ele guardou o dinheiro no bolso rasgado das calças e comeu uma banana enquanto caminhava para o próximo trabalho. Tinha que lavar alguns carros na oficina do seu Raimundo. O dono da oficina era um homem gordo que fumava o tempo todo e pagava 5 euros por carro lavado. Se Miguel tivesse sorte, lavaria 3 carros até ao meio da tarde. O sol estava forte agora e queimava a pele escura de Miguel. Ele não tinha camisa, apenas uma bermuda velha que alguém tinha deitado fora, e ele pegou do lixo. Os seus pés descalços conheciam cada pedra do calçamento, cada buraco, cada caco de vidro. Ele já tinha pisado em tanta coisa que os pés se tinham tornado duros como couro. Na oficina havia 2 carros à espera. Miguel encheu o balde com água e sabão e começou a esfregar. O seu Raimundo gritou de dentro da oficina para ele não esquecer os pneus. Miguel nunca esquecia. Ele era capaz e responsável mesmo sendo uma criança. As pessoas não entendiam como alguém tão pequeno podia trabalhar tanto. Enquanto lavava o segundo carro, uma mulher parou e ficou a olhar. Era jovem, usava roupas simples e carregava um saco de compras. Os seus olhos estavam vermelhos como se tivesse chorado. "Quantos anos tens?" ela perguntou. 8. Miguel respondeu sem parar de esfregar. "Deverias estar na escola." "Eu sei ler e escrever. A minha mãe ensinou-me." A mulher ficou em silêncio por um momento. Depois colocou a mão na mala e tirou 5 euros. Estendeu-os para Miguel. "Não precisa," ele disse. "Só aceito se trabalhar. Então considera um adiantamento pelo próximo trabalho que fizeres." Miguel pegou no dinheiro e sorriu. O seu sorriso era genuíno, iluminava o rosto sujo e cansado. A mulher também sorriu, mas com tristeza, e foi embora. Miguel voltou ao trabalho. Ele não entendia porque as pessoas ficavam tristes quando olhavam para ele. Ele estava vivo, tinha saúde e conseguia trabalhar. Isso era motivo de gratidão. Do outro lado da cidade, num bairro onde as ruas eram largas e limpas, onde as casas tinham muros altos e câmaras de segurança, ficava a mansão da família Almeida. A propriedade ocupava um quarteirão inteiro com jardins impecáveis, fontes ornamentais e uma garagem com 5 carros importados.
Ali o silêncio era diferente. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio do vazio. Daniel Almeida tinha 7 anos e nunca tinha corrido na vida. Nasceu com uma condição degenerativa rara que afetava os seus músculos e nervos. Os médicos disseram aos pais que ele nunca andaria. Ricardo e Helena, os seus pais, gastaram fortunas a consultar especialistas do mundo todo. Todos diziam a mesma coisa: a cadeira de rodas seria a sua companheira para sempre. A mansão tinha tudo o que uma criança poderia querer. Uma sala inteira dedicada a brinquedos, videojogos de última geração, uma piscina coberta e um cinema particular. Mas Daniel vivia sozinho em meio a tudo aquilo. O seu pai Ricardo passava os dias no escritório a fechar negócios, acumulando mais dinheiro. A sua mãe Helena vivia entre salões de beleza, eventos de caridade e almoços com amigas. Eles amavam o filho, ou diziam que amavam, mas não sabiam como demonstrar. A presença deles em casa era rara e breve. Quem realmente cuidava de Daniel era Dona Marta, a enfermeira particular. Uma senhora de 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, mãos calejadas de tanto trabalho. Ela era viúva, tinha criado 3 filhos sozinha e agora dedicava a sua vida a cuidar daquela criança triste. Dona Marta via em Daniel não um paciente, mas um menino que precisava de amor. "Vamos tomar o pequeno almoço, Daniel", ela dizia todas as manhãs com a sua voz doce. Daniel apenas acenava com a cabeça. Era inteligente e lia livros para além da sua idade, mas falava pouco. Os seus olhos eram fundos escuros carregados de uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Dona Marta empurrava a cadeira de rodas até a cozinha, onde Dona Beatriz, a cozinheira, já tinha preparado um pequeno almoço completo. Frutas frescas, pães, sumos naturais, tudo perfeito. Mas Daniel comia sem vontade. "Não estás com fome, meu anjo?", Dona Beatriz perguntava sempre. "Não muito", Daniel respondia baixinho. Dona Beatriz e Dona Marta trocavam olhares preocupados. Aquele menino estava a definhar não por doença física, mas de solidão. Depois do pequeno almoço, Dona Marta levava Daniel para a fisioterapia caseira. Havia uma sala equipada com aparelhos modernos. Ela ajudava-o com os exercícios que os médicos recomendavam, mas Daniel fazia tudo mecanicamente sem interesse. "Estás a ir bem?", Dona Marta encorajava. "Para quê?", Daniel perguntava. "Eu nunca vou andar mesmo." "Não fales assim. Nunca percas a esperança." Mas Daniel já a tinha perdido. Ele via os pais de relance, sempre apressados, sempre com coisas mais importantes para fazer. Helena entrava no quarto dele uma vez por dia, beijava-lhe a testa, perguntava se ele precisava de algo e saía antes que ele pudesse responder. Ricardo às vezes aparecia à noite, sentava-se na beira da cama, ficava em silêncio por alguns minutos e depois ia embora. Eles não sabiam conversar com o filho, não sabiam como alcançá-lo. Os outros funcionários da casa também sentiam pena de Daniel. Joana, a empregada principal, uma mulher negra de 40 anos, sempre fazia comentários enquanto limpava a casa. O seu Paulo, o caseiro, um homem magro e alto de 50 anos, cuidava dos jardins e sempre acenava para Daniel quando o via na janela. O seu Jorge, o motorista, um senhor de 65 anos, que trabalhava para a família há décadas, levava Daniel para as consultas médicas e tentava conversar no caminho, mas o menino respondia com monossílabos. Ricardo Almeida era conhecido no mundo dos negócios como implacável. Construiu um império do zero, ou assim dizia. Na verdade, herdou uma pequena empresa do pai e transformou-a num conglomerado. Mas isso tinha custado tudo: casamentos de negócios, traições calculadas, decisões cruéis. A sua secretária Lúcia, que trabalhava com ele há 15 anos, via-o como uma máquina. Ricardo nunca demonstrava emoção. Nunca sorria, nunca chorava, nunca hesitava. Helena veio de uma família tradicional e casou com Ricardo por conveniência. Ele precisava da respeitabilidade que o apelido dela trazia. Ela precisava do dinheiro dele. Quando Daniel nasceu com a condição degenerativa, algo nela se quebrou. Ela não conseguia lidar com a imperfeição, então fugiu para o mundo das aparências, onde tudo parecia perfeito, mesmo que não fosse.
O Dr. Cardoso era o médico principal de Daniel, um homem de 50 anos considerado um dos melhores neurologistas pediátricos do país. Ele já tinha tratado Daniel desde bebê e tornou-se quase parte da família. O Dr. Cardoso era honesto até demais. Dizia a verdade nua e crua mesmo quando doía. E a verdade era que Daniel nunca andaria. A ciência não podia fazer nada além de manter o seu conforto. Naquela manhã específica, Ricardo tinha marcado mais uma consulta com o Dr. Cardoso. Era uma avaliação de rotina, nada demais. O seu Jorge preparou o carro um Mercedes preto com o interior de couro bege. Dona Marta preparou Daniel vestindo-o com roupas caras que pareciam desconfortáveis. Helena não foi, tinha um compromisso no salão. O trajeto até ao consultório levava 40 minutos. Daniel olhava pela janela vendo a cidade passar, casas, prédios, pessoas apressadas. Tudo parecia cinzento para ele. O seu Jorge tentava conversar. Belo dia hoje, não é, Daniel? Ah, vai fazer calor à tarde. Ah. Ricardo estava no banco da frente a mexer no telemóvel a enviar e-mails. Mal notava a presença do filho. Então, quando passavam por uma área comercial movimentada, o carro começou a fazer um barulho estranho. O seu Jorge parou no acostamento. — O que foi? Ricardo perguntou irritado. — Não sei, senhor. Vou verificar. O seu Jorge desceu e abriu o capô. Fumo saía do motor. Ele resmungou alguma coisa e pegou no telemóvel para ligar para o mecânico. Ricardo suspirou impaciente. Daniel aproveitou para olhar pela janela. Estavam parados em frente ao mercado municipal. Havia movimento de pessoas, comerciantes a gritar ofertas, clientes a regatear. E então Daniel viu Miguel. O menino estava a carregar uma caixa enorme de frutas maior do que ele próprio. Os seus braços tremiam com o peso, mas ele continuava a andar. Daniel ficou hipnotizado. Nunca tinha visto uma criança a trabalhar daquele jeito. Miguel colocou a caixa no chão, limpou o suor da testa e sorriu. O seu sorriso era diferente de qualquer coisa que Daniel já tinha visto. Era puro. — Pai, Daniel chamou. — O quê? Ricardo respondeu, sem tirar os olhos do telemóvel. — Aquele menino. — Que menino? — Ali a carregar caixas. Ricardo olhou rapidamente e voltou ao telemóvel. — E daí ele tem a minha idade. É um menino de rua. Volta para o teu lugar. Mas Daniel não voltou. Ele continuou a olhar. Miguel agora estava a conversar com o seu José, que lhe entregava algumas moedas. O menino de rua guardou o dinheiro e acenou em agradecimento. Depois começou a caminhar na direção do carro. Daniel abriu a janela. — Oi! Ele chamou. Miguel parou e olhou para dentro do carro. Os seus olhos arregalaram-se ao ver a cadeira de rodas, mas não houve pena neles, apenas curiosidade. — Oi! Miguel respondeu. — Como te chamas? — Miguel, e tu? — Daniel. — Prazer. Tu trabalhas aqui. — Trabalho em vários lugares. Aqui na oficina às vezes lavo roupa. — Quantos anos tens? — 8. Eu tenho 7. Os dois meninos olharam-se. Havia uma conexão estranha, algo que nenhum deles conseguia explicar. Ricardo finalmente percebeu o que estava a acontecer. — Daniel, fecha essa janela e volta para o teu lugar. — Mas, pai... Agora Miguel deu um passo para trás. — Foi mal. Sim, incomodei. Tenho que ir trabalhar mesmo. — Espera, Daniel disse rápido. Podes voltar outro dia. Miguel sorriu. — Estou sempre por aqui. O seu Jorge voltou ao carro. — Vai demorar 1 hora para o mecânico chegar. Sugiro chamarmos outro carro. Ricardo estava furioso com o atraso, mas algo na expressão de Daniel fê-lo hesitar. O menino estava a olhar para aquele garoto de rua com um interesse que ele não via no filho há meses, talvez anos. — Tudo bem, Ricardo disse. Vamos esperar aqui. Daniel sorriu pela primeira vez em muito tempo. Miguel acenou e voltou ao trabalho. Durante aquela hora, Daniel não tirou os olhos dele. Via Miguel carregar caixas, ajudar os comerciantes, conversar com as pessoas. Ele trabalhava sem parar, mas mantinha aquele sorriso no rosto. Como era possível? Quando o mecânico finalmente chegou e consertou o carro, já era tarde para a consulta. Ricardo remarcou e eles voltaram para casa.
Mas durante todo o caminho, Daniel ficou em silêncio, perdido em pensamentos. À noite, quando Dona Marta foi colocá-lo na cama, ele finalmente falou: Dona Marta, existe um menino que trabalha no mercado municipal. Existem muitos, meu anjo, mas esse é diferente, ele sorri. Sorrir é bom. Mas ele carrega caixas pesadas e tem a minha idade. Como ele consegue sorrir? Dona Marta sentou-se na beira da cama. Algumas pessoas encontram força onde a gente menos espera. Algumas pessoas têm uma luz dentro delas que não apaga, não importa o que aconteça. Eu queria ter essa luz. Tu tens, Daniel, só precisas encontrá-la. Naquela noite, Daniel sonhou que corria. Sonhou que brincava no jardim, que subia em árvores, que jogava a bola. E no sonho, Miguel estava lá a correr ao lado dele. Quando acordou, o travesseiro estava molhado de lágrimas. Nos dias seguintes, Daniel não parava de falar sobre Miguel. Implorava para voltar ao mercado municipal. Helena achava aquilo ridículo. Queres ir ver um menino de rua? Isso é absurdo. Mas eu quero conhecê-lo melhor. Não, isso não é apropriado. Daniel insistiu tanto que começou a recusar comida. Dona Marta ficou preocupada. Ela conversou com Ricardo quando ele chegou do trabalho tarde da noite. Senhor Ricardo, preciso falar consigo sobre o Daniel. Ele está doente. Não fisicamente, mas ele não come, não dorme bem. Fica a falar sobre um menino que conheceu o garoto de rua. Sim, eu sei que parece estranho, mas Daniel está interessado em algo pela primeira vez em anos. Talvez valha a pena explorar isso. Ricardo ficou pensativo. Era um homem pragmático, não acreditava em sentimentalismo, mas era também um homem de negócios e reconhecia quando algo tinha valor. Se aquele menino de rua podia trazer alguma alegria para Daniel, talvez valesse a pena investir nisso. Está bem, ele disse. Vou mandar o seu Jorge buscar o garoto. Buscar? Dona Marta mostrou-se surpresa. Sim, se Daniel o quer conhecer, então vamos trazê-lo aqui. O senhor tem certeza e a senhora Helena... Eu cuido da Helena. No dia seguinte, o seu Jorge foi até ao mercado municipal. Encontrou Miguel a carregar sacos de batata. O motorista aproximou-se. Tu és o Miguel? Miguel olhou desconfiado. Quem quer saber? Trabalho para a família de um menino que conheceste outro dia. O Daniel, ele quer ver-te. Ver-me por quê? Não sei, mas o pai dele mandou-me buscar-te. Miguel hesitou. Ele tinha ouvido histórias sobre crianças de rua que desapareciam, mas alguma coisa naquele homem velho parecia confiável. Onde? Na casa deles. É uma mansão do outro lado da cidade. Eu não posso ir assim sujo. Não importa. Vamos. Miguel subiu no carro, ainda desconfiado. O seu Jorge dirigiu em silêncio. O menino olhava pela janela, vendo a cidade mudar. As ruas ficaram mais limpas, as casas maiores, as pessoas diferentes. Quando chegaram à mansão, Miguel não conseguiu acreditar. Alguém mora aqui. A família Almeida. O seu Jorge respondeu. Passaram pelo portão eletrônico. O jardim era imenso, cheio de flores e árvores perfeitamente cortadas. O seu Paulo estava a regar as plantas e acenou. Miguel saiu do carro ainda incrédulo. A casa era maior do que o mercado municipal inteiro. Dona Marta esperava na porta. Quando viu Miguel, o seu coração apertou. O menino estava descalço, sujo, com roupas rasgadas, mas os seus olhos eram brilhantes e cheios de vida. Tu és o Miguel. Sim, senhora. Daniel está à tua espera. Vem. Ela levou-o para dentro. Miguel nunca tinha visto tanta riqueza. Móveis caros, quadros nas paredes, lustres de cristal. Joana estava a limpar a sala e parou para olhar. O seu Paulo entrou por outra porta e também ficou a observar. Todos estavam curiosos sobre aquele menino de rua que Ricardo Almeida tinha mandado buscar. Daniel estava na sala de jogos, na sua cadeira de rodas, a mexer num videojogo sem interesse. Quando Miguel entrou, os seus olhos iluminaram-se. Tu vieste? O teu pai mandou-me buscar, mas eu não entendo por quê. Porque eu queria ver-te de novo. Miguel aproximou-se. Os dois meninos olharam-se.
Havia ali uma conexão que ninguém mais na sala conseguia entender. Era como se eles se conhecessem há anos. A tua casa é muito grande, Miguel disse. Mas é vazia. Como assim vazia? Tem tanta coisa aqui? Tem coisas, mas não tem vida. Miguel não entendeu completamente, mas sentiu a tristeza nas palavras de Daniel. Ele sentou-se no chão ao lado da cadeira de rodas. Gostas de jogos? Não muito. Queres jogar? Eu nunca joguei videojogo. Nunca não, mas posso tentar. Daniel deu-lhe um comando e começou a explicar. Miguel era mau no jogo, mas ria das suas próprias falhas. Daniel também começou a rir. Dona Marta, a observar da porta, sentiu os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que não ouvia aquele menino rir. As horas passaram rápido. Miguel contou sobre a sua vida nas ruas, sobre os trabalhos que fazia, sobre as pessoas que conhecia. Falava sem autopiedade, apenas como quem conta histórias do dia a dia. Daniel ouvia fascinado. Aquele menino tinha tão pouco, mas parecia tão feliz. Como consegues? Daniel perguntou. Conseguir o quê? Sorrir mesmo com tudo o que passas. Miguel pensou por um momento. A minha mãe ensinou-me que a vida é um presente. Cada dia que a gente acorda é um milagre. Não importa se é difícil, a gente tem que ser grato. Tu acreditas nisso? Acredito e acredito que Deus cuida da gente mesmo quando parece que não. Daniel ficou em silêncio. Ele nunca tinha pensado em Deus. Os seus pais nunca falavam sobre isso. Religião era algo distante e irrelevante, mas ouvindo Miguel falar com tanta certeza, algo dentro dele se mexeu. Tu achas que Deus se importa comigo? Claro, ele se importa com todo o mundo, mesmo que eu nunca possa andar. Miguel olhou para as pernas de Daniel, depois para os seus olhos. Andar não é o que te faz importante. Tu és importante porque existes. Ninguém nunca tinha dito algo assim para Daniel. As palavras ficaram a ecoar na sua mente. Quando a tarde terminou e o seu Jorge preparou o carro para levar Miguel de volta, Daniel não queria deixá-lo ir. Podes voltar amanhã. Eu tenho que trabalhar. Então, depois do trabalho. Miguel olhou para Dona Marta, que assentiu. Pode vir quando quiser, querido. Então eu volto, Miguel prometeu. E voltou no dia seguinte, e no outro, sempre depois do trabalho sujo e cansado, mas sempre a sorrir. Ele e Daniel desenvolveram uma amizade estranha, mas genuína. Miguel contava as suas aventuras nas ruas. Daniel lia livros para Miguel. Eles jogavam, conversavam, riam. Os funcionários da casa começaram a acostumar-se com a presença de Miguel. Dona Beatriz sempre preparava comida extra para ele. Joana lavava as suas roupas quando ele as deixava. O seu Paulo mostrava-lhe o jardim e ensinava sobre as plantas. Todos percebiam o efeito que aquele menino tinha em Daniel. A criança triste e apática estava a desaparecer, substituída por um menino que sorria e falava. Helena via tudo aquilo com crescente desconforto. Não entendia o que Ricardo estava a pensar ao permitir tal coisa. Um menino de rua em sua casa a brincar com o seu filho era inadequado, perigoso, vergonhoso. Mas quando tentava falar com Ricardo sobre isso, ele cortava-a. Daniel está feliz pela primeira vez em anos. Não vou tirar-lhe isso. Mas Ricardo pensa no que as pessoas vão dizer. Que se lixem as pessoas. Helena não desistiu. Conversava com as suas amigas sobre a situação, procurando apoio. A maioria concordava que aquilo era estranho. Uma delas, Patrícia, uma mulher arrogante que vivia de mexericos, foi mais direta. Precisas acabar com isso antes que se torne um escândalo. Imagina se a imprensa descobre. Eu sei, mas o Ricardo não me ouve. Então precisas encontrar outra forma. Foi Patrícia quem sugeriu contratar uma assistente social. Faz parecer uma preocupação legítima com o bem-estar de Daniel. Diz que queres ter certeza de que esta situação é saudável. Helena gostou da ideia. Contratou a doutora. Fernanda, uma assistente social conhecida por ser rigorosa e seguir os protocolos. Fernanda tinha 50 anos, usava óculos grossos e sempre carregava uma pasta cheia de papéis.
chegou à mansão numa tarde de semana. Senhora Almeida vinha avaliar a situação conforme solicitado. Obrigada por ter vindo, doutora. Estou preocupada com o meu filho. Fernanda passou 2 dias a observar. Via Miguel chegar sujo do trabalho. Via ele e Daniel brincarem. Fazia anotações no seu caderno. Entrevistou Dona Marta, os outros funcionários e até mesmo Daniel. No final, preparou o seu relatório. Senhora Almeida, a minha avaliação é que esta situação é inadequada e potencialmente prejudicial. Helena sentiu uma onda de alívio. Pode explicar. Miguel é uma criança sem supervisão adequada a viver em condições precárias. Ele não tem vacinas atualizadas, não frequenta a escola. Regularmente pode trazer doenças. Além disso, há o risco de Daniel desenvolver expectativas irrealistas sobre amizades e sobre a sua própria condição. O que recomenda? Que essas visitas sejam interrompidas imediatamente. Se a senhora deseja que Daniel tenha amigos, existem programas supervisionados com crianças de formação adequada. Helena marcou uma reunião com Ricardo. Convidou também o Dr. Cardoso e apresentou o relatório de Fernanda. Ricardo leu em silêncio. O Dr. Cardoso também. O que vocês acham? Helena perguntou. O Dr. Cardoso falou primeiro. Bem, do ponto de vista médico, há riscos reais, doenças transmissíveis, a possibilidade de Daniel se magoar durante as brincadeiras mais físicas. E tu, Ricardo? Helena pressionou. Ricardo estava dividido. Ele via como Daniel tinha melhorado, mas os argumentos eram racionais. Ele era um homem racional. Talvez seja melhor encerrar isso, ele disse. Finalmente. Helena sorriu discretamente. No dia seguinte, quando Miguel chegou para visitar Daniel, o seu Jorge impediu-o no portão. Desculpa, Miguel, mas não podes mais entrar. E por que o que eu fiz? Não foi tu, foi decisão dos patrões. Mas o Daniel é meu amigo. Eu sei, garoto, mas não há nada que eu possa fazer. Miguel sentiu lágrimas a queimar nos seus olhos. Ele não entendia. Tudo estava a correr bem. Daniel estava feliz. Eles eram amigos. Por que é que aquilo tinha que acabar? Podes pelo menos dizer-lhe que eu estive aqui. Vou dizer. Miguel voltou para as ruas. Naquela noite ele chorou pela primeira vez desde que a sua mãe morreu. Não pelo trabalho duro, não pela fome, não pelo frio, mas por perder o amigo. Dentro da mansão, Daniel também chorou. Ele esperou por Miguel a tarde toda. Quando o seu Jorge finalmente lhe contou o que tinha acontecido, Daniel entrou em colapso. Ele gritou, atirou coisas, exigiu ver os pais. Quando Ricardo e Helena apareceram, ele encarou-os com uma raiva que nunca tinham visto. Por que fizeram isso? Foi para o teu bem. Helena disse. Para o meu bem. Ele era o meu único amigo. Tu terás outros amigos. Eu não quero outros amigos. Eu quero o Miguel. Daniel, acalma-te. Ricardo tentou. Não, vocês não se importam comigo. Vocês nunca se importaram. Ricardo tentou aproximar-se, mas Daniel virou a cadeira e foi para o quarto. Trancou a porta. Dona Marta tentou entrar, mas ele não deixou. Naquela noite, Daniel não jantou, não falou com ninguém, apenas ficou a olhar pela janela, à espera de ver Miguel aparecer. Os dias seguintes foram terríveis. Daniel parou de comer completamente. Não fazia fisioterapia, não brincava, não lia. Apenas ficava na cadeira a olhar para o nada. Dona Marta estava desesperada. Senhora Helena, o menino está a definhar. Ele vai superar. Não vai? Ele precisa do Miguel. Aquele menino era um problema. O problema são os senhores que não enxergam o próprio filho. Helena ficou chocada com o atrevimento de Dona Marta. Como ousas? Eu ouso porque alguém precisa dizer a verdade. Vocês têm tudo, mas não dão nada. Aquele menino de rua deu mais amor ao Daniel em algumas semanas do que vocês em anos. Dona Marta saiu batendo a porta. Estava a tremer. Sabia que provavelmente seria demitida, mas não se importava. Alguém precisava defender Daniel. Enquanto isso, nas ruas, o seu Paulo tinha saído para procurar Miguel. Ele encontrou-o a dormir numa marquise a tentar proteger-se da chuva que começava a cair. Miguel, acorda. O menino abriu os olhos assustado. Quando viu o seu Paulo, relaxou um pouco.
Seu Paulo, o que faz aqui? Vim falar contigo, é sobre o Daniel. Miguel sentou-se. Como ele está? Mal, não come, não fala, está doente de tristeza. Eu queria vê-lo, mas não me deixam. Eu sei e quero que saibas que não é culpa tua. Os patrões é que são tolos. Podes dizer-lhe que eu estou a orar por ele. A orar? Sim, a minha mãe ensinou-me. Quando a gente não pode fazer nada, a gente ora. Deus sempre ouve. O seu Paulo assentiu. Ele não era muito religioso, mas havia algo naquele menino que o fazia acreditar. Vou dizer, a situação em casa piorou. Daniel teve uma crise na 3ª semana. O seu corpo, já fraco pela condição degenerativa, piorou com a falta de alimentação. O Dr. Cardoso foi chamado às pressas. Ele examinou Daniel e o seu rosto ficou grave. Ele está criticamente fraco. Se não comer logo, teremos que o hospitalizar e alimentá-lo por sonda. Helena entrou em pânico. Pela primeira vez ela percebeu a gravidade da situação. Daniel, por favor, precisas comer. Eu quero ver o Miguel. Daniel disse com voz fraca. Não podemos trazê-lo. Então eu não vou comer. Daniel, vais morrer. Não me importo. Ricardo estava na sala a ouvir tudo. Algo dentro dele se partiu. Ele tinha construído um império conquistado tudo o que quis, mas estava a perder o seu filho. E por quê? Por orgulho, por medo do que os outros pensariam, que tipo de homem ele era. Onde está o menino? Ele perguntou ao seu Jorge. Miguel deve estar no mercado municipal a esta hora, senhor. Vamos buscá-lo. Mas, senhor, e a senhora Helena? Eu não me importo com o que a Helena pensa. Vamos buscar o garoto agora. O seu Jorge dirigiu até ao mercado, mas Miguel não estava lá. O seu José disse que ele não tinha aparecido para trabalhar naquele dia. Ricardo começou a procurar pelas ruas próximas. A chuva tinha voltado forte e fria. Ele viu mendigos, trabalhadores, comerciantes, mas nenhum Miguel. Finalmente, quando já era madrugada, Ricardo encontrou-o a dormir numa marquise, a acordar a cada trovão. O menino estava a tremer de frio, encharcado pela chuva que o vento jogava para dentro. Ricardo parou o carro e desceu. Pela primeira vez na vida, ele realmente viu Miguel. Viu a força daquele pequeno ser, viu a injustiça do mundo, viu a sua própria falha como ser humano. Ele aproximou-se e tocou no ombro de Miguel. O menino acordou assustado. Quem é? Sou eu, Ricardo, o pai do Daniel. Miguel encolheu-se. Eu não fiz nada de errado. Eu sei, eu sei. Ricardo sentiu algo estranho nos seus olhos, lágrimas. Ele não chorava há décadas. Miguel, eu preciso pedir desculpas. Desculpas. Sim, eu errei. Eu não devia ter te afastado do Daniel. Ele precisa de ti. Ele está bem. Não, ele está muito doente e é minha culpa. Miguel levantou-se imediatamente. Então vamos, precisamos vê-lo. Ricardo ficou surpreso com a reação. O menino não guardava rancor, não estava com raiva. Só queria ajudar o amigo. Eles entraram no carro e voltaram para a mansão. O céu começava a clarear. Quando chegaram à casa, estava em alvoroço. O Dr. Cardoso ainda estava lá, a monitorizar Daniel. Miguel entrou a correr molhado e sujo direto para o quarto de Daniel. Dona Marta tentou segurá-lo para o limpar primeiro, mas ele não parou. Entrou no quarto e viu Daniel na cama pálido e magro. O menino na cadeira de rodas abriu os olhos ao ouvir a porta. Miguel, estou aqui. Daniel começou a chorar. Miguel aproximou-se da cama e segurou a sua mão. Desculpa ter demorado. Tu voltaste. Sempre volto. Somos amigos, lembras-te? Pensei que tinhas me esquecido. Nunca. Eu orava por ti todos os dias. Oravas? Sim, pedi a Deus para cuidar de ti. Daniel apertou a mão de Miguel. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu vontade de viver. Vais ficar? Miguel olhou para Ricardo, que estava na porta. O homem assentiu. Vou ficar, prometo. Nos dias seguintes, Daniel começou a recuperar-se. Voltou a comer, a falar, a sorrir. Miguel não saiu do lado dele. Dormia no sofá do quarto, comia na mesma mesa e brincava o dia todo.
A casa inteira testemunhou a transformação. Até Helena, que tinha sido contra tudo aquilo, não podia negar que o seu filho estava melhor. Uma tarde, Daniel fez um pedido estranho. Miguel, podes carregar-me. Carregar-te. Sim, as costas como um cavalinho. Miguel olhou para Dona Marta, que hesitou. Eu não sei se é seguro. Por favor, Daniel implorou. Eu nunca senti como é ser carregado assim. Miguel não precisou de mais convencimento. Ele estava acostumado a carregar peso. Daniel era leve em comparação. Ele abaixou-se e Daniel agarrou-se às suas costas. Miguel levantou-se devagar. Daniel gargalhou de pura alegria. Eu estou de pé. Bem quase. Miguel começou a andar pelo quarto, depois pelo corredor. Daniel ria sem parar. Aquela sensação de liberdade de movimento, de estar alto, era nova para ele. Os funcionários pararam para ver. Dona Beatriz sorriu. Joana aplaudiu. O seu Paulo acenou do jardim. Ricardo observava de longe. Algo estava a acontecer dentro dele. Aquele menino de 8 anos, sem nada, estava a carregar o seu filho, e o seu filho estava feliz, verdadeiramente feliz. Como ele tinha sido tão cego, aquilo tornou-se rotina. Todos os dias Miguel carregava Daniel às costas. Eles passeavam pelo jardim, pela casa, às vezes até pela rua em frente. Daniel sentia-se livre. Miguel sentia-se útil. Era uma amizade simples, mas profunda. Helena continuava desconfortável, mas mantinha distância. Ela conversava com Patrícia sobre a situação. Então desististe? Patrícia perguntou. Não desisti, mas o Ricardo está irredutível e o Daniel está melhor. Mas Helena, isso vai tornar-se um problema. Precisas proteger a tua família. Patrícia tinha as suas próprias razões para querer que Miguel saísse. Ela era invejosa da felicidade que via na casa dos Almeida. A sua própria vida era vazia e ela não suportava ver os outros felizes. Ela começou a plantar dúvidas na cabeça de Helena. E se o menino tiver segundas intenções? E se ele estiver a manipular Daniel para conseguir dinheiro, tu achas? Claro, esses meninos de rua são espertos, eles sabem como usar a pena das pessoas. Helena começou a observar Miguel com desconfiança. Ela procurava sinais de que ele estava a aproveitar-se da situação, mas tudo o que via era um menino genuinamente feliz por estar com o amigo. Ainda assim, a dúvida tinha sido plantada. Ela decidiu chamar a doutora Fernanda novamente. A assistente social voltou e fez nova avaliação. Dessa vez, o seu relatório foi diferente. Senhora Almeida, devo admitir que a minha avaliação anterior estava equivocada. Como assim? Observei Miguel a interagir com Daniel. Não há manipulação, não há interesse. É uma amizade genuína. E mais, Daniel apresentou melhorias significativas no seu estado emocional. Mas tu disseste que era perigoso e podia ser fisicamente. Daniel é frágil, mas emocionalmente esta amizade está a salvar-lhe a vida. Helena ficou confusa. Ela não queria admitir que estava errada, mas os fatos estavam à frente dela. Ela marcou outra reunião, desta vez incluindo mais médicos. O Dr. Cardoso trouxe 2 colegas especialistas em casos como o de Daniel. Senhores, Helena começou. Precisamos discutir esta situação. Daniel está a ser carregado às costas por outro menino todos os dias. Isso é seguro. Os médicos trocaram olhares. O Dr. Cardoso falou primeiro. Do ponto de vista médico estrito, há riscos. Daniel pode magoar-se se cair, então devemos proibir. Mas um dos outros médicos interveio. Há também benefícios. O movimento pode estimular os músculos e nervos de Daniel e o benefício psicológico é inegável. Vocês estão a dizer que devemos permitir. Estamos a dizer que é uma decisão complexa que deve considerar mais do que apenas os riscos físicos. A reunião não chegou a uma conclusão clara. Helena estava frustrada. Ricardo participou da reunião por telefone e foi direto. Miguel fica. Fim da discussão. Ricardo, tu não podes. Posso e estou a fazê-lo. Daniel é meu filho também, e pela primeira vez desde que ele nasceu eu o vejo feliz. Não vou tirar-lhe isso de novo. Helena desligou o telefone com raiva, mas no fundo ela sabia que Ricardo estava certo. Ela apenas não queria admitir. Os meses passaram.
Miguel e Daniel tornaram-se inseparáveis. Miguel continuava a trabalhar algumas horas por dia, mas sempre voltava para a mansão. Ricardo providenciou para que ele estudasse numa escola particular, pagou por roupas novas, ofereceu um quarto na mansão, mas Miguel recusou morar lá. "Eu preciso manter os meus pés no chão", ele explicou. "Se eu morar aqui, vou esquecer de onde vim." Ricardo respeitou a decisão, embora não a entendesse completamente. Ele ofereceu então um pequeno apartamento perto da mansão. Miguel aceitou. Era simples, apenas um quarto e uma casa de banho, mas para ele era um palácio. Certo dia, algo extraordinário aconteceu. Miguel estava a carregar Daniel pelo jardim como faziam todos os dias. Daniel estava a rir, a contar uma piada que tinha ouvido na televisão. De repente ele parou de rir. "Miguel, espera." "O quê?" "Eu senti algo." "Sentiste o quê?" Os meus dedos do pé. Eles mexeram." Miguel parou imediatamente. "Tens a certeza?" "Acho que sim. Coloca-me no chão." Miguel colocou-o na relva. Daniel olhou para os seus pés. Ele concentrou-se tentando mover os dedos novamente e eles mexeram-se apenas um pouco, quase imperceptível, mas mexeram-se. "Dona Marta!" Miguel gritou. "Venha rápido." Dona Marta veio a correr pensando que algo tinha acontecido. "O que foi?" "Os meus dedos mexeram." Daniel disse emocionado. "Isso é impossível." Dona Marta murmurou, mas ela viu. Viu os dedos de Daniel moverem-se levemente, mas definitivamente. "Precisamos chamar o Dr. Cardoso." O médico chegou em 1 hora. Ele examinou Daniel cuidadosamente. Testou os reflexos, a sensibilidade, a mobilidade. O seu rosto mostrava incredulidade. "Isso não faz sentido", ele disse. "O que não faz sentido?" Ricardo perguntou. Ele tinha vindo do trabalho assim que soube. "Daniel tem movimento nos dedos dos pés. Leve, mas está lá." "Mas tu disseste que ele nunca teria movimento e, segundo todos os exames, ele não deveria ter. A sua condição é degenerativa. Ela não regride nunca." "Mas está a regredir", Miguel disse simplesmente. O Dr. Cardoso olhou para o menino de rua. "Parece que sim." Helena foi chamada. Quando chegou e soube da notícia, ela não acreditou. "Isso é impossível." "É o que eu disse", o Dr. Cardoso confirmou. "Mas está a acontecer." "Então o que fazemos?" "Continuamos a observar e a orar." "Se vocês acreditam nisso?" Miguel sorriu. "Eu acredito." Nos dias seguintes, o movimento de Daniel aumentou. Primeiro os dedos, depois os pés inteiros começaram a ter mobilidade. O Dr. Cardoso chamou outros especialistas. Todos fizeram exames, ressonâncias, tomografias, testes neurológicos. Os resultados eram impossíveis de explicar. "A condição dele está em regressão", um dos especialistas disse. "Nunca vi nada assim." "Existe alguma explicação médica?" Ricardo perguntou. "Não, nenhuma." "Então, o que está a acontecer?" Os médicos entreolharam-se. Ninguém queria dizer em voz alta o que estavam a pensar. Finalmente, uma médica mais jovem falou. "Às vezes acontecem coisas que a ciência não consegue explicar. Alguns chamam de milagres, outros de anomalias estatísticas, mas o nome não importa. O facto é que Daniel está a melhorar." Dona Marta, que estava na sala, fez o sinal da cruz. "É um milagre. Eu sempre soube que Deus tinha um plano." Miguel apenas sorriu. Ele não precisava de explicações. Ele sempre teve fé que tudo ficaria bem. As semanas transformaram-se em meses. Daniel recuperava mais movimento a cada dia. Primeiro as pernas, depois as coxas. O seu Paulo construiu barras paralelas no jardim para Daniel praticar ficar de pé. Com Miguel ao lado, Daniel segurava nas barras e tentava suportar o seu próprio peso. "Tu consegues", Miguel encorajava. "Só mais um pouco." Daniel tremia com o esforço, mas conseguia ficar de pé por alguns segundos depois, 1 minuto depois, 5 minutos. O seu corpo estava a reaprender o que nunca tinha aprendido antes. A comunidade médica começou a tomar conhecimento do caso. O Dr. Cardoso documentou tudo meticulosamente.
Ele publicou artigos em revistas especializadas. Médicos de outros lugares vinham visitar querendo ver o fenômeno com os próprios olhos. Daniel tornou-se um caso de estudo, mas para Daniel nada disso importava. O que importava era que ele estava a melhorar e Miguel estava ao seu lado em cada etapa. Os dois meninos tornaram-se mais do que amigos, eram irmãos. Ricardo também estava a mudar. Ele começou a chegar a casa mais cedo. Jantava com a família, conversava com Daniel sobre o seu dia. Pela primeira vez em anos, ele estava presente. Lúcia, a sua secretária, notou a mudança. Senhor Ricardo, o senhor está diferente. Diferente como? Mais leve, mais humano. Ricardo sorriu. Estou a aprender o que realmente importa. Ele começou a questionar as suas prioridades. Os negócios ainda eram importantes, mas não eram tudo. Ele recusou alguns contratos que exigiriam tempo demais longe da família. Alguns colegas comentaram que ele estava a ficar fraco. Ricardo não se importava. Helena também mudou embora mais devagar. Ela via o filho a melhorar e não podia mais negar a realidade. Miguel tinha feito mais por Daniel do que todo o dinheiro dela conseguira. Ela começou a tratar o menino com respeito, depois com afeto. Passou a preparar lanches especiais para quando ele chegasse. Perguntava sobre os seus estudos. Como foi a escola hoje, Miguel? Foi boa, dona Helena. Aprendi sobre história. Tu gostas muito de estudar. A minha mãe sempre quis que eu estudasse. Ela dizia que o estudo abre portas. A tua mãe era uma mulher sábia. Miguel sorriu. Era sim. Helena sentiu algo que não sentia há anos com paixão genuína. Aquele menino tinha perdido tudo, mas mantinha a esperança. Ela tinha tudo, mas tinha perdido a si mesma. Quem estava realmente em desvantagem? Os funcionários da casa também tinham as suas próprias histórias. Joana tinha um filho da idade de Miguel que morava com a avó no interior. Ela não o via há anos porque não tinha dinheiro para viajar. Ver Miguel fazia-a lembrar do próprio filho. Uma noite ela contou-lhe isso. Eu tenho um menino da tua idade. Tens onde ele está? Longe daqui. Eu trabalho para lhe mandar dinheiro. Tu deves sentir saudades. Muitas. Então por que não o vais visitar? Não tenho como. Miguel pensou por um momento. Posso pedir uma coisa ao seu Ricardo? No dia seguinte, Miguel pediu a Ricardo. Senhor Ricardo, a Joana precisa visitar o filho dela. O senhor pode dar uns dias de folga para ela. Ricardo nunca tinha pensado nisso. Joana trabalhava tanto que ele assumia que ela não tinha família. Claro. Quantos dias ela precisa? Não sei. Vou perguntar. Ricardo não apenas deu folga a Joana, mas pagou a viagem. A empregada chorou de gratidão. Quando ela voltou 2 semanas depois, estava transformada. O seu filho viria morar com ela. Ricardo providenciou um apartamento maior para ela. Esse foi apenas o começo. Miguel começou a pedir outras coisas. O seu Paulo precisava de óculos novos, mas não tinha dinheiro. Miguel pediu e Ricardo providenciou. Dona Beatriz queria fazer um curso de confeitaria. Miguel pediu e Ricardo pagou. Um por um, os funcionários da casa foram beneficiados pela presença de Miguel. Não porque ele pedia para si, mas porque ele via as necessidades dos outros. Ricardo percebeu algo. Aquele menino de 8 anos tinha mais compaixão no dedo mínimo do que ele tinha no corpo inteiro. Como ele tinha se tornado tão frio quando tinha parado de ver as pessoas. Uma noite, Ricardo teve uma longa conversa com Miguel. Eles estavam sozinhos na biblioteca, uma sala enorme cheia de livros que ninguém lia. Miguel, posso fazer-te uma pergunta? Claro, senhor Ricardo. Como tu fazes? Fazer o quê? Preocupar-te com as pessoas, ver as necessidades delas. Eu tenho tudo e não vejo nada. Tu não tens nada e vês tudo. Miguel pensou por um momento. A minha mãe ensinou-me que todo o mundo está a lutar uma batalha que a gente não conhece. Então, a gente tem que ser gentil sempre. Eu não sou gentil. Mas pode ser. Nunca é tarde. Ricardo sentiu lágrimas a queimar. Eu construí um império, mas perdi a minha alma no processo. Então está na hora de reconstruir a tua alma. As palavras de Miguel ecoaram em Ricardo por dias.
Ele começou a fazer mudanças reais. Revisou contratos para serem mais justos com os funcionários das suas empresas. Criou programas de apoio, doou para instituições não por marketing, mas por genuína vontade de fazer a diferença. Os seus colegas empresários pensaram que ele tinha enlouquecido, mas Ricardo não se importava. Pela primeira vez na vida, ele estava a dormir em paz. 3 meses depois do primeiro movimento dos dedos, veio o dia que todos esperavam. Daniel estava nas barras paralelas com Miguel ao lado. Ele tinha conseguido dar alguns passos apoiado, mas sempre com suporte. Naquele dia, ele olhou para Miguel. Eu vou tentar sem as barras. Tens a certeza? Sim, segura a minha mão. Miguel segurou a mão de Daniel. O menino soltou as barras. Por um momento ele vacilou, mas então encontrou o equilíbrio. Ele estava de pé sozinho. As suas pernas tremiam, mas sustentavam o peso. Eu estou de pé. Estás mesmo. Todos os que estavam na casa vieram a correr. Dona Marta Joana, o seu Paulo, Dona Beatriz, o seu Jorge, todos testemunharam Daniel de pé. O Dr. Cardoso estava lá também a fazer uma visita de acompanhamento. Ele não conseguia acreditar no que via. Isso é impossível, ele murmurou mais uma vez. Mas está a acontecer, Dona Marta disse. Ricardo e Helena chegaram poucos minutos depois. Helena viu o filho de pé e desmoronou em lágrimas. Todos os anos de dor, de culpa, de medo saíram de uma vez. Ricardo abraçou a esposa e também chorou. Eles estavam a testemunhar o impossível. Vou tentar andar, Daniel disse devagar. O Dr. Cardoso alertou. Daniel deu um passo, depois outro. Os seus movimentos eram desajeitados, inseguros, mas eram passos. Ele estava a andar pela primeira vez na vida. Daniel estava a andar. Ele deu 5 passos antes de perder o equilíbrio. Miguel segurou-o. Tu conseguiste? Eu andei mesmo. A casa inteira estava em festa. Dona Beatriz preparou um jantar especial. O seu Paulo decorou o jardim com luzes. Mesmo Helena, sempre tão controlada, estava a sorrir abertamente. A família jantou junta pela primeira vez em anos. Conversaram, riram, partilharam histórias. Miguel estava sentado entre Daniel e Ricardo, sentindo-se parte daquilo. Os dias seguintes foram de prática constante. Daniel andava mais a cada dia. Primeiro com apoio, depois sozinho. Primeiro alguns passos, depois metros. Depois ele conseguiu atravessar o jardim inteiro. O Dr. Cardoso documentava tudo. Ele trouxe equipamento de filmagem para registrar. Outros médicos vinham observar. Um deles, o Dr. Santos, um neurologista renomado, foi franco. Não tenho explicação científica para isso. A condição de Daniel era irreversível, mas ela reverteu. Vocês acham que foi o movimento ser carregado por Miguel estimulou algo? Ricardo perguntou. Pode ter contribuído, mas não explica tudo. Já vi pacientes com fisioterapia intensiva que não melhoraram. Isso é outra coisa. O que então? O Dr. Santos hesitou. Alguns diriam que foi um milagre. Eu sou cientista, não uso essa palavra facilmente, mas não tenho outra. A história começou a vazar para a imprensa. Um jornalista chamado Fernando Ramos estava a investigar casos médicos incomuns e ouviu falar de Daniel. Ele apareceu na mansão a pedir uma entrevista. Senhor Almeida gostaria de contar a história do seu filho. Não tenho interesse em publicidade, Ricardo respondeu. Não é sobre publicidade, é sobre esperança. Existem milhares de famílias com crianças em situações similares. A sua história pode dar-lhes esperança. Ricardo conversou com Helena sobre isso. Ela estava relutante, sempre preocupada com a privacidade. Mas Daniel surpreendentemente quis falar. Eu quero contar, pai. Se isso pode ajudar alguém, eu quero. A entrevista foi publicada num jornal respeitado. Era uma matéria longa detalhada com fotos de Daniel nas barras paralelas. Daniel a dar os seus primeiros passos, Daniel e Miguel juntos. A manchete dizia apenas, o menino que voltou a andar. A matéria causou comoção. Famílias de todo o país começaram a entrar em contato. Algumas queriam saber detalhes médicos, outras queriam apenas partilhar as suas próprias histórias.
Ricardo e Helena ficaram sobrecarregados com a atenção, mas viram que Fernando estava certo. A história estava a dar esperança. Uma família em particular chamou a atenção. Os Costa tinham uma filha de 10 anos, Mariana com paralisia cerebral. Eles leram a matéria e viajaram do interior para conhecer Daniel. Quando chegaram à mansão, estavam desesperados por respostas. Como vocês conseguiram? O que fizeram? A mãe de Mariana perguntou. Helena não sabia o que dizer. Ricardo também não. Foi Miguel quem respondeu. A gente teve fé e muito amor. Só isso e nunca desistimos. A família Costa passou o dia na mansão. Daniel e Mariana tornaram-se amigos imediatamente. Miguel brincou com ela fê-la rir. Quando foram embora, os pais de Mariana estavam diferentes. Não tinham respostas concretas, mas tinham algo mais valioso: esperança renovada. Esse encontro deu uma ideia a Ricardo. Helena, e se criássemos uma fundação? Fundação, sim, para ajudar famílias como a dos Costa. Pagar tratamentos, terapias, dar suporte. Helena gostou da ideia. Podemos fazer isso. Vamos fazer em nome de Miguel. Ele foi quem começou tudo isto. Quando Ricardo contou a Miguel sobre a fundação, o menino ficou emocionado. Vocês vão mesmo fazer isso? Sim, por tua causa. Mas eu não fiz nada. Tu fizeste tudo? A Fundação Miguel foi criada 3 meses depois. Começou pequena, mas cresceu rápido. Ricardo dedicou parte significativa da sua fortuna a ela. Helena tornou-se diretora executiva, finalmente encontrando propósito na sua vida. A fundação ajudava crianças de rua, crianças doentes, famílias carenciadas, providenciava tratamento médico, educação e moradia. Miguel estava no centro de tudo, não como líder, mas como inspiração. Ele visitava as crianças que a fundação ajudava, conversava com elas, brincava, partilhava a sua história. Algumas melhoravam fisicamente, outras não, mas todas melhoravam emocionalmente. Miguel tinha o dom de trazer luz onde havia escuridão. Daniel continuou a melhorar. Se meses depois dos primeiros passos, ele estava a correr não rápido, mas a correr. O Dr. Cardoso apresentou o caso em conferências médicas internacionais. O caso de Daniel tornou-se um dos exemplos mais bem documentados de regressão inexplicável de uma condição degenerativa. Cientistas ofereceram teorias. Alguns falavam sobre neuroplasticidade, sobre como o cérebro pode reorganizar-se, outros sobre remissão espontânea, outros ainda sobre efeito placebo amplificado, mas nenhuma teoria explicava completamente o que aconteceu. O Dr. Cardoso foi honesto nas suas apresentações. Não sabemos por que Daniel melhorou. Temos teorias, mas nenhuma conclusiva. O que sabemos é que ele melhorou, e isso por si só é extraordinário. Houve céticos, claro. Alguns acusaram a família de fraude, dizendo que o diagnóstico original estava errado. O Dr. Cardoso respondeu com pilhas de documentação, exames, vídeos, testemunhos de múltiplos especialistas. O diagnóstico estava correto, a melhoria era real e era inexplicável. A vida continuou. Daniel voltou a estudar agora numa escola regular. Miguel estudava na mesma escola, embora em série diferente. Os 2 meninos viam-se todos os dias. Almoçavam juntos, brincavam no recreio, faziam os trabalhos de casa juntos. As outras crianças sabiam da história deles e tratavam-nos com uma mistura de respeito e curiosidade. Alguns tentavam aproximar-se de Miguel por interesse, pensando que ele tinha acesso à riqueza da família Almeida. Miguel rapidamente identificava essas pessoas e afastava-se. Ele fez novos amigos genuínos, crianças que gostavam dele por quem ele era. Daniel também fez amigos. Pela primeira vez na vida, ele tinha vida social, ia a festas de aniversário, participava de atividades desportivas adaptadas, tinha amigos a dormir em casa. Ricardo e Helena viam tudo isso com gratidão misturada com culpa. Eles tinham roubado anos da infância do filho por não saberem como lidar com a sua condição, mas estavam a tentar compensar. Agora o relacionamento de Ricardo e Helena também melhorou. Eles começaram terapia de casal, algo que nunca teriam considerado antes. Aprenderam a conversar, a ouvir-se, a apoiar-se.
O casamento deles tinha sido de conveniência, mas estava a transformar-se em algo real. Uma noite, Helena teve uma conversa difícil com Daniel. Filho, eu preciso pedir desculpas. Por quê, mãe? Por não ter sido a mãe que merecias, por ter me preocupado mais com aparências do que contigo. Daniel segurou a mão dela. Estás aqui agora. É o que importa. Eu desperdicei tanto tempo. Não penses nisso. Pensa no que vamos fazer daqui para a frente. Helena abraçou o filho e chorou. Eram lágrimas de arrependimento, mas também de esperança. Não era tarde demais. Eles ainda tinham futuro juntos. Os funcionários da casa também prosperaram. Joana foi promovida a governanta principal e o seu filho veio morar com ela. Ele e Miguel tornaram-se amigos. O seu Paulo recebeu um aumento e começou um pequeno negócio de jardinagem aos fins de semana. Dona Beatriz fez o seu curso de confeitaria e passou a fazer bolos incríveis que a família apreciava. O seu Jorge finalmente reformou-se, mas continuou a visitar a mansão regularmente, porque considerava todos ali a sua família. Uma nova motorista, Clara, foi contratada. Ela era jovem e cheia de energia e rapidamente se encaixou. Dona Marta continuou a ser a enfermeira de Daniel, embora ele precisasse cada vez menos de cuidados médicos. Ela tornou-se mais como uma avó para ele e para Miguel. Os dois meninos amavam-na profundamente. Nas noites frias, ela fazia chocolate quente e contava histórias de quando era jovem. Eram momentos simples, mas preciosos. Um dia, 2 anos após o primeiro encontro entre Miguel e Daniel, a família organizou uma festa. Não era aniversário de ninguém, não era feriado. Era apenas uma celebração da vida. Todos foram convidados, os funcionários, as suas famílias, as crianças que a fundação ajudava, médicos que acompanharam Daniel e até Fernando Ramos, o jornalista. O jardim estava decorado com balões e faixas. Dona Beatriz preparou um banquete. Havia música, danças, jogos. Daniel e Miguel corriam pelo jardim com outras crianças a rir e a brincar. Ver aquilo, ver Daniel a correr, era surreal para quem se lembrava de como ele era. O Dr. Cardoso estava lá com a sua esposa. Ele observava Daniel e balançava a cabeça em admiração. Eu trabalho com medicina há 30 anos. Vi muitas coisas, mas nunca vi nada assim. É especial mesmo. Ricardo concordou. Ele estava ao lado do médico, os dois, a observar as crianças. Tu mudaste muito, Ricardo? Mudei, sim. Quando te conheci anos atrás, tu eras frio calculista. Agora tu és diferente. Aprendi o que realmente importa. Foi Miguel quem te ensinou. Foi aquele menino. Tem apenas 10 anos, mas tem mais sabedoria do que qualquer adulto que conheço. Eles observaram Miguel a ajudar uma criança mais pequena a alcançar um brinquedo. Era um gesto simples, mas revelador. Miguel sempre colocava os outros primeiro. Quando a festa estava a terminar e os convidados a ir embora, Ricardo pediu a atenção de todos. Ele raramente fazia discursos, então todos pararam para ouvir. Eu só queria agradecer a todos por terem vindo hoje. Estes últimos anos foram os melhores da minha vida e os piores também. Piores porque aprendi o quanto tempo desperdicei. Melhores porque aprendi o que realmente importa. O meu filho está aqui a correr e a brincar quando os médicos disseram que ele nunca andaria. Isso é impossível, mas está a acontecer. E tudo começou quando um menino de 8 anos que não tinha nada deu tudo o que tinha. Miguel, vem aqui. Miguel aproximou-se meio envergonhado com a atenção. Ricardo colocou a mão no seu ombro. Tu salvaste o meu filho. Tu salvaste a minha família. Tu salvaste-me. Não tenho palavras para te agradecer. Não precisa agradecer, senhor Ricardo. A gente é família. Ricardo abraçou Miguel. Era um abraço forte e emocionado. Todos os que assistiam estavam com lágrimas nos olhos. Helena juntou-se ao abraço. Depois Daniel. A família que tinha estado quebrada estava finalmente unida. A história de Miguel e Daniel espalhou-se discretamente. Não se tornou uma sensação nacional, nem teve filme ou livro. Era conhecida entre círculos médicos e entre famílias que lidavam com situações similares. Era uma história contada em voz baixa, com respeito, quase reverência.
Algumas pessoas acreditavam que foi milagre, outras que foi coincidência médica extraordinária, outras ainda que foi o poder do amor e da amizade. Mas todos concordavam numa coisa: algo impossível tinha acontecido. Miguel nunca buscou crédito ou fama. Ele continuou a ser apenas Miguel. Estudava, ajudava na fundação, passava tempo com Daniel. A sua humildade permanecia intacta. Quando jornalistas tentavam entrevistá-lo, ele recusava educadamente. Eu não fiz nada de especial, ele dizia sempre. Apenas fui amigo do Daniel. Daniel crescia forte e saudável. Os médicos continuavam a monitorizá-lo, mas a sua condição estava completamente estabilizada. Ele não era mais degenerativo. Alguns dos sintomas nunca desapareceram completamente. Ele tinha dias em que sentia fraqueza, dias em que precisava de descanso extra, mas ele andava, corria, vivia. Isso era mais do que qualquer um tinha esperado. A Fundação Miguel expandiu-se, abriu escritórios noutras cidades, ajudou milhares de crianças. Helena dedicou-se completamente a ela, encontrando finalmente um propósito que lhe dava satisfação real. Ricardo reduziu as suas horas de trabalho nos negócios para se dedicar também à fundação. Juntos, eles construíram algo bonito. Dona Marta envelheceu graciosamente. Ela tinha agora 65 anos e pensava em reformar-se, mas não conseguia imaginar deixar aquela família. Daniel e Miguel convenceram-na a ficar prometendo cuidar dela quando ela precisasse. Ela aceitou emocionada. Os anos passaram. Miguel e Daniel entraram na adolescência. Continuaram próximos embora cada um desenvolvesse os seus próprios interesses. Miguel descobriu paixão por engenharia e queria construir coisas. Daniel interessou-se por medicina, inspirado pelo Dr. Cardoso e querendo ajudar outras crianças. Eles conversaram sobre isso uma noite, sentados no jardim sob as estrelas, como faziam desde pequenos. Tu vais ser um engenheiro incrível, Daniel disse. E tu vais ser o melhor médico. A gente vai mudar o mundo. Já mudamos pelo menos o nosso mundo. Daniel olhou para as estrelas. Tu acreditas que foi milagre o que aconteceu comigo? Miguel pensou antes de responder. Eu acredito que coisas impossíveis acontecem quando a gente não desiste. Se tu chamas isso de milagre, tudo bem. Eu chamo de fé. Fé em quê? Em que as coisas vão ficar bem, em que a gente não está sozinho, em que existe algo maior que a gente. A tua mãe ensinou-te isso. Sim, e ela estava certa. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas a apreciar a noite. Depois Daniel falou novamente. Eu nunca disse isso direito, mas obrigado por tudo. A gente é irmão, não precisa agradecer. E era verdade. Eles eram irmãos, não de sangue, mas de escolha, unidos por uma amizade que tinha desafiado todas as probabilidades e transformado duas vidas, duas famílias e, no fim, centenas de outras vidas através da fundação. Ricardo e Helena também tiveram a sua conversa naquela noite no quarto deles. Eles estavam casados há 15 anos, mas apenas nos últimos 3 tinham realmente se conectado. Tu arrependes-te? Helena perguntou. De quê? De tudo. Do jeito que vivemos antes do que perdemos. Ricardo pensou. Eu arrependo-me do tempo que desperdicei, mas não me arrependo de onde chegamos. Tudo o que passamos nos trouxe até aqui. Tu achas que Daniel teria melhorado de qualquer jeito? Não sei, e não importa mais. O que importa é que ele melhorou e que aprendemos a ser família de verdade. Helena aninhou-se no ombro do marido. Eu amo-te. Acho que é a primeira vez que digo isso e realmente sinto. Eu também te amo. Eles dormiram em paz naquela noite, coisa rara nos anos anteriores. A fundação continuou a crescer. Um dos programas que Helena criou era especialmente importante para ela conectar crianças de rua com famílias voluntárias. Não era adoção formal, mas mentoria, apoio, presença. Cada criança merecia ter alguém que se importasse assim como Miguel tinha encontrado a família Almeida. Centenas de crianças foram ajudadas por esse programa. Algumas encontraram lares permanentes,
Outras encontraram apenas amigos e mentores, mas todas encontraram esperança. A Fundação também abriu escolas em áreas carenciadas, clínicas médicas gratuitas e centros comunitários. Miguel estava no centro de tudo, não como diretor ou gerente, mas como inspiração e, às vezes, voluntário. Ele visitava as instalações da Fundação, conversava com as crianças, partilhava a sua história. Ele nunca se colocava como exemplo ou herói, apenas como alguém que entendeu que trabalho duro e fé podem levar longe. Um dia, uma menina de 9 anos chamada Júlia chegou à Fundação. Ela era órfã, vivia nas ruas há 2 anos. Era desconfiada, agressiva, não aceitava ajuda. Os assistentes sociais não sabiam como alcançá-la. Miguel ofereceu-se para tentar. Ele aproximou-se de Júlia com respeito, sem pena, sem condescendência. Oi, eu sou o Miguel. E daí? Só queria conversar. Não preciso de conversa. Tudo bem, posso sentar aqui ao lado. Júlia deu de ombros. Miguel sentou-se no chão ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo. Finalmente Júlia falou: Por que estás aqui? Porque eu já estive onde tu estás. Não estiveste não. Tu moras numa mansão agora. Agora sim. Mas quando tinha a tua idade, dormia na rua, trabalhava a carregar caixas, não tinha nada. Júlia olhou para ele, avaliando se era verdade. Como tu saíste de lá. Encontrei amigos, pessoas que se importaram e nunca perdi a esperança. Esperança não enche a barriga. Não, mas mantém-te vivo quando a barriga está vazia. Eles conversaram por horas. Miguel não prometeu nada impossível. Não disse que tudo seria fácil, mas ofereceu algo real, amizade e apoio, a chance de recomeçar. Júlia resistiu por semanas, mas eventualmente aceitou ajuda. Ela foi para uma casa de acolhimento que a Fundação mantinha, começou a estudar, fez terapia. Não foi fácil, mas ela melhorou. Anos depois, Júlia tornar-se-ia advogada especializada em direitos da criança. Ela sempre dizia que foi Miguel quem salvou a sua vida. Mas Miguel sempre respondia: Tu salvaste a tua própria vida. Eu só mostrei o caminho. O Dr. Cardoso continuou a acompanhar Daniel até ele completar 18 anos. No último exame, o médico tinha lágrimas nos olhos. Eu nunca pensei que veria este dia. Tu estás completamente saudável, Daniel. Graças a si, doutor. Não fui eu. Foi algo maior. Tu não acreditavas em milagres. Eu não acreditava, mas tu fizeste-me reconsiderar. O Dr. Cardoso reformou-se 1 ano depois. Ele tinha dedicado 40 anos à medicina e salvado inúmeras vidas, mas sempre dizia que o caso de Daniel foi o mais importante da sua carreira, não porque ele fez algo especial, mas porque aprendeu humildade. Aprendeu que a medicina tem limites e que às vezes o impossível acontece. Ricardo finalmente desmontou completamente a sua empresa original. Ele vendeu as partes e transformou a fundação no seu trabalho integral. Algumas pessoas disseram que ele estava a deitar fora um império. Ricardo não via as coisas assim. Eu construí um império de betão e dinheiro. Agora estou a construir um império de vidas transformadas. Esse é muito mais valioso. A sua reputação mudou no mundo dos negócios. Alguns respeitavam-no mais, outros pensavam que ele tinha enfraquecido. Ricardo não se importava. Ele dormia em paz, coisa que nunca conseguiu quando estava a acumular riqueza. Helena tornou-se referência nacional em trabalho social. Ela dava palestras, escrevia artigos, influenciava políticas públicas. A mulher que tinha sido vazia e superficial transformou-se numa força de mudança. Ela nunca esqueceu de onde veio da vergonha que sentia da própria futilidade. Isso mantinha-la motivada. O seu Paulo e Dona Beatriz eventualmente casaram-se. Foi uma surpresa para todos, mas também fez todo o sentido. Eles tinham trabalhado juntos por anos, desenvolvido um afeto profundo. O casamento foi simples na mansão com toda a família Almeida presente. Miguel e Daniel foram padrinhos. Foi um dia de alegria pura. Joana viu o seu filho Rafael crescer e formar-se em administração. Ele começou a trabalhar na fundação ajudando com a parte administrativa. Joana chorava de orgulho vendo o filho a desenvolver-se.
Ela nunca se esqueceu que foi Miguel quem possibilitou isso ao pedir a Ricardo que a ajudasse. O seu Jorge, mesmo reformado, visitava semanalmente. Ele jogava xadrez com Ricardo, conversava com Helena, brincava com Miguel e Daniel quando eles ainda eram pequenos e depois acompanhava as suas vidas de longe com orgulho paternal. Ele morreu a dormir aos 82 anos. O funeral foi grande com toda a família Almeida presente e dezenas de pessoas que ele tinha tocado ao longo da vida. Clara, a motorista que substituiu o seu Jorge, também se tornou parte da família. Ela era alegre, contava piadas, fazia todos rirem, mas também era profundamente leal. Ela dirigiu para a família por 20 anos, antes de se reformar. Miguel nunca esqueceu as suas origens. Mesmo quando já estava na faculdade de engenharia, mesmo quando a família Almeida lhe ofereceu tudo, ele manteve os pés no chão. Visitava o mercado municipal onde tinha trabalhado. O seu José já velho sempre o recebia com um abraço forte. Tu fizeste sucesso, menino. Só estou a viver, senhor José. Tu és um exemplo. Várias crianças aqui agora têm esperança por tua causa. Era verdade. A fundação tinha aberto um centro comunitário perto do mercado. Crianças que trabalhavam nas ruas agora tinham um lugar seguro para ir, comida garantida, a chance de estudar. Muitas delas conheciam a história de Miguel e inspiravam-se nela. Daniel terminou medicina e, como previsto, tornou-se pediatra. Especializou-se em doenças neuromusculares. Ele queria ajudar crianças como ele tinha sido. O seu primeiro paciente foi um menino de 6 anos com uma condição similar à que ele teve. O menino estava desencorajado, sem esperança. Eu nunca vou andar, o menino disse. Eu sei como te sentes, Daniel respondeu, porque eu também não andava. E tu? Daniel mostrou-lhe fotos antigas dele na cadeira de rodas, contou a sua história. O menino escutou fascinado. E agora tu andas. Agora eu corro. Não foi fácil. E não acontece com todo o mundo, mas acontece. Milagres acontecem, então nunca desistas. Aquele menino melhorou. Fisicamente não. A sua condição era diferente e mais severa. Mas emocionalmente sim. Ele parou de desistir. Começou a fazer fisioterapia com dedicação. Aprendeu a viver com alegria apesar das limitações. E isso, Daniel sempre dizia também, era um tipo de milagre. Os anos transformaram-se em décadas. Miguel e Daniel cresceram, tornaram-se adultos, cada um seguindo o seu caminho, mas sempre próximos. Eles falavam-se quase diariamente. Jantavam juntos, semanalmente, estavam presentes nas vidas um do outro. Miguel casou-se aos 28 anos com Marina, uma professora que conheceu através da fundação. Ela trabalhava numa das escolas que a fundação mantinha. Era gentil, paciente e amava Miguel exatamente como ele era. O casamento foi simples, mas lindo. Daniel foi padrinho claro. Ricardo e Helena choraram durante a cerimônia, lembrando-se do menino magro e descalço que conheceram anos atrás. Daniel casou-se aos 30 com Camila, uma fisioterapeuta que conheceu no hospital. Ela admirava a sua dedicação aos pacientes e a sua história de superação. Miguel foi padrinho e fez um discurso emocionado sobre amizade e família escolhida. Dona Marta, agora com 85 anos, estava na primeira fila a chorar de felicidade. As duas famílias tornaram-se uma só. Os filhos de Miguel e Marina cresceram a chamar Daniel e Camila de tios. Os filhos de Daniel e Camila cresceram a chamar Miguel e Marina de tios. As crianças brincavam juntas, passavam férias juntas, cresciam com as histórias de como os seus pais se conheceram e transformaram as vidas um do outro. Ricardo e Helena envelheceram juntos, finalmente tendo o casamento que nunca tiveram quando jovens. Eles viajaram, riram, aproveitaram a vida, dedicaram os seus últimos anos à fundação e aos netos. Ricardo morreu aos 75 anos a dormir ao lado de Helena. Ele partiu em paz, sabendo que tinha corrigido os seus erros e deixado um legado positivo. Helena viveu mais 5 anos. Ela continuou a trabalhar na fundação até ao fim, sempre ativa, sempre presente. Quando morreu aos 80 anos, a fundação já tinha ajudado mais de 50 mil crianças direta ou indiretamente.
O seu funeral foi grande, com centenas de pessoas que ela tinha ajudado a prestar homenagem. Dona Marta morreu aos 92 anos, cercada por Daniel Miguel e as suas famílias. Os seus últimos dias foram de paz e gratidão. Ela tinha vivido uma vida longa e boa. Tinha cuidado de crianças que não eram suas, mas amava como se fossem. O seu legado era amor. A história continuou através das gerações. Os netos de Miguel e Daniel cresceram a ouvir sobre o menino de rua e o menino da cadeira de rodas, que se tornaram irmãos. Alguns achavam-na exagerada, outros duvidavam dos detalhes, mas não podiam negar os factos. Daniel andava quando disseram que nunca andaria, e Miguel saiu das ruas para construir uma vida significativa. A Fundação Miguel continuou a operar décadas depois. Ela tornou-se referência nacional em trabalho com crianças vulneráveis, expandiu para outros países, ajudou centenas de milhares de crianças, mas nunca perdeu o seu propósito original: dar esperança onde parece não haver. O Dr. Cardoso morreu aos 88 anos, tendo vivido para ver Daniel tornar-se um médico respeitado. Ele escreveu um livro sobre o caso, detalhando todos os aspectos médicos, mas também reconhecendo que a ciência não explica tudo. O livro tornou-se leitura obrigatória em várias faculdades de medicina, não pelos detalhes técnicos, mas pela lição de humildade científica. Fernando Ramos, o jornalista que escreveu a primeira matéria, tornou-se escritor especializado em histórias de superação. Ele nunca esqueceu a história de Miguel e Daniel. Escreveu um livro completo sobre ela, anos depois. O livro não foi um best-seller, mas tocou profundamente quem o leu. As pessoas mandavam cartas dizendo que a história lhes deu força para enfrentar as suas próprias batalhas. Júlia, a menina agressiva que Miguel ajudou, tornou-se advogada de sucesso. Ela trabalhava pro bono, para crianças em situações vulneráveis. Ela sempre dizia que devia tudo a Miguel, mas Miguel sempre respondia que ela fez por si mesma. Júlia casou-se e teve filhos. A sua vida foi prova de que a mudança é possível. As crianças que trabalhavam no mercado municipal quando Miguel era pequeno, cresceram. Algumas prosperaram, outras lutaram, mas todas se lembravam de Miguel com carinho. O seu José morreu aos 80, mas antes disso viu o mercado transformar-se com a ajuda da Fundação. Um centro comunitário, uma creche para filhos dos trabalhadores, um programa de alfabetização, tudo graças ao menino que carregava caixas com um sorriso no rosto. Miguel e Daniel envelheceram como os irmãos que eram. Aos 60 anos, eles ainda jantavam juntos semanalmente. Conversavam sobre tudo: família, trabalho, memórias. Relembravam o dia em que se conheceram, quando Miguel estava a carregar caixas e Daniel olhava da janela do carro. Como aquele momento casual mudou tudo. "Tu achas que foi destino?" Daniel perguntou uma vez. "Não sei, talvez, ou talvez foi só sorte. Ou Deus. Não importa muito o que chamamos. O importante é que aconteceu. Eu devia estar morto, tu sabes, estatisticamente. Eu também. Criança de rua raramente chega longe. Mas chegamos porque não desistimos e porque tivemos a sorte de nos encontrar." Eles brindaram à vida, à amizade, ao impossível que se tornou possível. A história de Miguel e Daniel nunca se tornou lenda nacional. Não houve filme, não houve série. Foi uma história conhecida apenas por quem esteve perto ou por quem foi tocado pela Fundação. E talvez fosse melhor assim. Não era uma história para ser comercializada ou dramatizada. Era um testemunho silencioso de que impossíveis acontecem, de que a fé move montanhas, de que o amor transforma vidas. Quando Miguel estava com 70 anos, ele voltou à marquise onde dormia quando criança. O local tinha mudado. Era agora parte do centro comunitário que a Fundação construiu. Ele ficou ali a recordar. Uma criança aproximou-se. "O senhor está perdido." Miguel sorriu. "Não só a recordar." "A recordar o quê?" "De quando eu era como tu, pequeno, assustado, mas cheio de esperança. O senhor dormia aqui. Dormia há muito tempo. E agora? Agora eu tenho casa, família, vida boa, porque nunca desisti e porque encontrei pessoas que se importaram.
A criança pensou nisso. O Senhor acha que eu também vou conseguir, se o Senhor não desistir e aceitar ajuda quando aparecer. Sim, vais conseguir. A criança sorriu e saiu a correr. Miguel ficou a observar. Aquela criança era uma das muitas que a fundação ajudava. Ela teria uma chance. Nem todos conseguem. Miguel sabia disso. O mundo é duro e injusto, mas alguns conseguem, e vale a pena lutar por cada um. Quando Miguel morreu aos 75 anos, foi rodeado por uma família enorme, filhos, netos, bisnetos. Daniel estava a segurar a sua mão. As últimas palavras de Miguel foram simples. Valeu a pena. Daniel chorou. Chorou pelo irmão que perdeu, mas também de gratidão pela vida que tiveram juntos. Miguel tinha saído das ruas, construído uma família, ajudado milhares. Tinha vivido uma vida com propósito e significado. Tinha provado que a origem não determina o destino. O funeral foi grande. Pessoas de todos os cantos vieram prestar homenagem. Crianças que Miguel ajudou agora, adultos bem-sucedidos. Famílias que a Fundação apoiou, médicos que estudaram o caso de Daniel, funcionários da Fundação, todos com histórias de como Miguel tocou as suas vidas. Daniel fez o discurso principal. A sua voz tremia, mas era clara. Miguel foi o meu irmão, o meu amigo, o meu salvador. Ele não tinha nada, mas deu tudo. Ele trabalhou duro toda a vida, mas sempre teve tempo para quem precisava. Ele provou que milagres acontecem, não apenas o milagre de eu ter voltado a andar, mas o milagre diário de escolher a bondade num mundo duro. Ele viveu com fé e morreu em paz. Esse é o maior legado que alguém pode deixar. Daniel viveu mais 10 anos depois de Miguel. Ele continuou a trabalhar como médico, continuou a liderar a fundação, continuou a contar a história. Quando morreu aos 86 anos, também partiu em paz, sabendo que tinha honrado o irmão e continuado o trabalho. A Fundação Miguel existe até hoje, gerações depois. É dirigida por bisnetos de Miguel e Daniel, jovens que nunca conheceram os fundadores pessoalmente, mas cresceram com as histórias. A Fundação continua a ajudar crianças vulneráveis, continua a dar esperança, continua a provar que a mudança é possível. A história em si permanece simples. Um menino de rua e um menino em cadeira de rodas tornaram-se amigos. Através dessa amizade, um voltou a andar e o outro encontrou família. Juntos, transformaram não apenas as suas vidas, mas as de milhares de outros. Não houve magia, não houve fórmula secreta. Houve apenas fé, trabalho duro, amor genuíno e recusa em desistir. Alguns ainda debatem se foi milagre médico ou fenômeno inexplicável. Alguns atribuem a Deus, outros ao acaso, outros ainda à força da vontade humana. A verdade provavelmente está em algum lugar entre tudo isso. O que ninguém pode negar é que aconteceu algo extraordinário, algo que desafiou as expectativas e mudou vidas. A marquise onde Miguel dormia é hoje uma placa comemorativa. O mercado municipal tem uma pequena estátua de um menino a carregar caixas em homenagem. A mansão da família Almeida é agora a sede da fundação, aberta para crianças que precisam de ajuda. Daniel quis assim, transformando o lugar que foi vazio num lugar cheio de vida e esperança. As histórias continuam a ser contadas. Avós contam para netos, professores para alunos, assistentes sociais para crianças vulneráveis. Cada versão é um pouco diferente. Alguns detalhes mudam, mas o núcleo permanece. Impossíveis acontecem quando não desistes, quando aceitas ajuda, quando mantens a fé. No fim, a história de Miguel e Daniel não é sobre milagre médico, embora isso tenha acontecido. Não é sobre riqueza e pobreza, embora isso tenha sido parte. É sobre conexão humana, sobre como uma amizade simples pode mudar tudo, sobre como pequenos atos de bondade se multiplicam em ondas que alcançam lugares e pessoas que tu nunca saberás. É uma história que nos lembra que cada pessoa tem valor independentemente de origem ou circunstância, que crianças a carregar caixas nas ruas são tão importantes quanto crianças em mansões, que todos merecem uma chance, amor e esperança. Que quando estendemos a mão para ajudar alguém, não sabemos até onde o impacto vai alcançar.
E talvez, só talvez, é a história que nos lembra que existe algo maior do que nós mesmos, algo que conecta tudo, algo que faz o impossível se tornar possível quando menos esperamos. Alguns chamam-lhe Deus, outros de destino, outros de sorte. O nome não importa tanto quanto a verdade fundamental. Não estamos sozinhos e milagres pequenos e grandes acontecem todos os dias para quem tem olhos para ver.